Bárbara Souza, eu sou psicóloga clínica e vim hoje falar um pouquinho com vocês sobre esse tema, né, que é tão importante, que é o tema da fibromialgia. E quando a vereadora me mandou mensagem me convidando para participar da mesa palestrante, a primeira coisa que me veio à mente foi: já vai ter muita gente ali falando de sintoma. Eu quero falar com a pessoa. Eu quero falar com a pessoa, o paciente que sofre com a dor. Então, a minha mensagem hoje tem o intuito de me conectar com quem sofre. E a Isabela falou algo interessante, achei até a ordem aqui da apresentação curiosa, porque, de fato, o psicólogo é o último profissional que o paciente procura, geralmente. Por quê? Porque envolve aceitação e comprometimento real com a melhora. E aí a gente sabe que o calo aperta quando a gente fala essas palavrinhas, né? Eu quis trazer, então, né, um olhar mais humano para esses aspectos da fibromialgia, que envolve dor. Pode passar? E mencionar a importância do tratamento psicológico no tratamento, né, em conjunto aqui com os outros profissionais. A gente precisa entender, então, essa dor que vai para além do corpo. Quando eu estava pensando, né, no que eu queria trazer para vocês, eu pensei assim: esse corpo fala sobre uma dor que é física, que é real, mas que também é extremamente subjetiva. Porque o modo como cada pessoa sente emocionalmente o sintoma físico da dor muda. E é muito comum que, quando a gente está em sofrimento físico por causa de algum quadro de saúde, a gente fique mais recolhido, não é mesmo? Quem aqui passando mal fica feliz? Ninguém. A gente fica, na verdade, ensimesmado, né? A gente se recolhe, a gente se embota emocionalmente quando a gente está com dor. E esse é um dos problemas adjacentes da fibromialgia. A depressão, o abatimento, a tristeza, que muitas vezes o paciente não consegue gerir sozinho. Então, a gente tem um corpo que conta uma história, né? E qual que é essa história? Geralmente, uma história de cansaço. O que todos os profissionais aqui pontuaram a respeito das questões neurológicas, fisiológicas, biológicas é extremamente importante, né? Explica o quadro, mas a gente também tem o que eu falei, né? A história desse paciente. E quando um paciente com fibromialgia chega, finalmente, à psicoterapia, ele está exaurido, ele está totalmente debilitado do ponto de vista emocional e psicológico. Então, a gente precisa olhar para essa pessoa, né, com empatia, e entender e tentar buscar na história desse paciente esses elementos de fadiga, de cansaço, de peso, né, de uma vida inteira. A gente tem o estigma, né, da fibromialgia, o grande estigma social, que é a baixa compreensão do próprio paciente, compreensão social, e aí engloba a família, né, a incompreensão dos médicos, dos profissionais de saúde, que muitas vezes tardam no diagnóstico. E isso é um grande problema, porque, às vezes, sem diagnóstico, a gente não consegue tratar. A gente tem, como falado pela nossa fisioterapeuta, uma prevalência maior em mulheres, uma natureza biopsicossocial. O que isso significa? Que tem causa biológica envolvida, psicológica e ambiental envolvida. Esses fatores eles se comunicam, né, entre si. E, como o nosso médico pontuou, não é uma doença psiquiátrica, embora tenha um fundo emocional, psicológico fortíssimo, influenciando tanto a causa quanto a consequência da doença.
Já foi amplamente debatido aí a questão da sintomatologia, né? Cada pessoa sente esse quadro de sintomas na fibromialgia de um modo, né? Como eu falei, esse corpo ele conta uma história. Então, como que eu sinto a fadiga? Como que eu lido com o meu estresse? Como que eu lido com o cansaço? Isso tudo vai influenciar. Os distúrbios de sono também, a insônia, é extremamente prejudicial, porque uma pessoa que não dorme, ela não tem saúde mental. A insônia aí é um dos males, dos grandes males do século, né? Junto a tantos outros fatores de estresse. Eu quis pontuar aí, né, a relação da dor crônica com o sofrimento psicológico, porque, de fato, é um ciclo. É uma coisa piorando a outra, né, porque quando eu sinto dor, eu entro num estado de estresse alto, a minha percepção da dor aumenta por causa desse estresse, né? Meu corpo libera uma série de químicas que influenciam aí na percepção da dor, no processo inflamatório como um todo, e isso tudo me leva ao quadro que é psiquiátrico, que é o quadro de transtornos de ansiedade e depressão. Então, o que as emoções que acompanham essa dor, elas nos falam, né? Elas nos falam especialmente de ansiedade, medo, tristeza, impotência, culpa, vergonha, sentimento de invalidação, baixa autoestima e o isolamento social. Então, eu quis trazer, assim, né, desse modo mais resumido, para falar com vocês sobre como as emoções elas se apresentam aí num quadro de fibromialgia, mas é o que eu disse antes, cada um vai sentir de uma forma. E o mais comum de um paciente fibromialgico é que o embotamento social aconteça e, por causa disso, a depressão venha. Quando você tem um paciente, um familiar, por exemplo, né, que sofre com dores aí constantes em casa, o que é muito comum acontecer? Você encontrar esse familiar deitado, sentado, encostado, sonolento por causa da hipermedicalização, às vezes, né? E toda vez que você encontra essa pessoa na sua casa, quietinha ali no canto dela, né, às vezes dormindo, você começa a estranhar, né? Você fala assim, gente, a pessoa só fica deitada. Toda hora que eu vou na casa do fulano, da Mariazinha, do Joãozinho, ele está deitado, está encostado, está cochilando. Se você vai, né, escutar os pacientes que sofrem com fibromialgia no consultório, a maioria fala sobre a vergonha que isso causa. A pessoa não está deitada ali porque ela quer tirar um cochilinho depois do almoço. Ela está deitada porque ela está com uma dor tão grande, tão severa, que ela está procurando a melhor posição possível para amenizar a sensação de dor. Né? Então, encontrar esse paciente deitado e, às vezes, fazer esse comentário ofensivo, né, os julgamentos sociais aí, a gente olha para um paciente com fibromialgia e a gente não consegue ver ali o problema. É diferente quando a gente quebra uma perna, por exemplo, que aí, eu estou deitado porque minha perna está quebrada, né, estou em repouso. Quando a gente está ali com dor e a gente deita para tentar relaxar um pouco, quem está vendo de fora, os familiares, o marido, a esposa, quem convive com essa pessoa, na verdade, interpreta muitas vezes como preguiça. Ah, fulano está muito preguiçoso, está muito manhoso, só quer ficar deitado. E não é. E quando a gente vai tentar explicar isso, né, para esses familiares, eles não conseguem compreender. Isso causa uma sensação de vergonha, né, e de culpa muito grande. A pessoa até quer sair da cama, a pessoa até quer reagir, ela quer viver, ela tem esse desejo, mas muitas vezes ela simplesmente não consegue.
né? Então, ela se fecha, ela se embota afetivamente e se isola socialmente, né? Muitas vezes dentro do quarto. Se é uma pessoa que ainda tem que trabalhar, aí é pior ainda, porque o trabalho geralmente é uma fonte de estresse para a maioria de nós, né? Então, tudo influencia e acaba piorando aí o quadro desse paciente. A oportunidade que tem, ele quer ficar recluso. A oportunidade que tem, ele quer ficar deitado, ele quer ficar em casa fazendo nada. E isso é muito prejudicial. Por que a psicoterapia ela é tão importante, então, em quadros de fibromialgia, né? Por que a gente precisa sair daqui hoje entendendo que eu preciso procurar um psicólogo se eu estou com um diagnóstico desse? Porque essa dor ela precisa ser ouvida, né? A dor ela é real, mas a forma como a pessoa subjetiva a experiência da dor precisa ser ouvida. E tem todo um contexto aí que vocês já perceberam que precisa também ser conversado, que é a forma como a família interage com essa pessoa. Às vezes tem um sofrimento ali porque o marido julga, e é o que o Dr. Sardinha mencionou, né? Leva a divórcio, leva a problemas de convivência com as outras pessoas. Uma pessoa estressada geralmente convive mal, né? Então, a gente precisa dar um espaço para esse paciente falar, porque essa dor não é só física, ela se trata de uma experiência subjetiva também, né? Coloquei ali até destacado escutar a dor. Essa dor que é da experiência individual de cada pessoa. O psicólogo também vai ter um papel muito importante na validação desse sofrimento, né? Muitas vezes o próprio paciente chega sem compreender o quadro dele. Então, ele fala assim, eu fui diagnosticado com fibromialgia, mas eu não sei bem como é que funciona isso aqui não, doutor, eu só sinto. Então, é importante a gente fazer essa psicoeducação com o paciente, né? Trabalhar aí as informações a respeito da condição dele e tentar validar esse sofrimento, que é real. Os principais objetivos terapêuticos de uma pessoa que procura, né, por psicoterapia vai depender, obviamente, da abordagem terapêutica que o psicólogo utiliza. Mas, em todo caso, a gente vai sempre visar aí a melhora na qualidade de vida, né, desse paciente como um todo. E como que geralmente a gente observa que um paciente está progredindo na psicoterapia e em consonância aí com os outros profissionais? Quando a gente observa uma redução da ansiedade e da depressão. Então, esse paciente ele continua sentindo dor, mas essa dor agora, ela, dentro ali, né, de um certo limite, ela é suportável. E ela não traz consequências psicológicas, mais de isolamento social, né? De ansiedade social também. A gente tem, então, o fortalecimento emocional dessa pessoa, ela começa a lidar com as emoções dela de forma diferente, de forma mais madura, digamos assim. Reconstrução da autoestima, né? Geralmente é um paciente que tem uma autoestima baixíssima, porque, como eu disse, é uma pessoa que sente dor o tempo todo. Então, ela não tem como, né, ela olhar para si e ver algo estimável, muitas vezes, no próprio comportamento. Se eu tenho vontade de estar deitada, estar sentada, estar encostada o tempo todo, eu não me sinto, às vezes, útil socialmente falando. Eu não consigo cumprir bem as minhas responsabilidades, as minhas atribuições profissionais, as minhas responsabilidades em casa, no lar, né? As mulheres aí vão se identificar com questões até sexuais também. Esse gerenciamento do estresse é algo que na psicoterapia a gente precisa trabalhar muito as fontes estressoras, né? Eu preciso olhar para a vida desse paciente e identificar
se tem algo ali na dinâmica da vida dele que esteja piorando o aspecto emocional e psicológico. Então, um trabalho muito esgotante, né, um trabalho físico que me exaure, que me tira todo o resto da força, né, que eu tenho. A gente precisa trabalhar a mentalidade desse paciente para, às vezes, ele tomar na psicoterapia decisões importantes a respeito da vida para melhora dos sintomas, né? Para melhora do quadro aí psicológico geral. Retirar o paciente desse discurso ensimesmado, né? O que é esse discurso ensimesmado? É o que eu falei, a experiência com a dor ela é muito individual. Então, a pessoa que está sentindo dor, ela quer ficar quieta, ela quer se abraçar, né? A imagem ali retrata. Ela quer esse cuidado, ela quer essa atenção, mas muitas vezes ela não sabe pedir, ela não sabe conversar isso com as pessoas. Então, ela precisa dessa atenção da família para um dia em que a dor está pior, né, que ela está mais aguda, para que a gente tenha, então, esse acolhimento de quem convive com esse paciente. A autoaceitação é muito importante em quadro de fibromialgia. Eu preciso entender que a minha dor, então, tem esses fatores físicos, mas também emocionais, e que uma coisa interfere na outra, né? Geralmente, a gente compreende mente e corpo como se fossem duas entidades separadas uma da outra, né? Mas não, a mente mora num corpo físico e o corpo físico interfere na mente como uma dança mesmo. Então, não dá para a gente negligenciar esse aspecto mental aí. Os pilares do tratamento, como bem dito aqui, vão ser a alimentação, autocuidado, né? A forma como esse paciente vive depois de uma sessão de psicoterapia é muito importante, porque, geralmente, se ele tiver um acompanhamento bem de pertinho com o psicólogo, ele vai ter ali uma sessão por semana, de 1 hora ou 1 hora e pouquinha, mas o que interessa para o psicólogo é o que ele faz da porta do consultório para fora. Né, se ele coloca em prática aquelas temáticas que foram trabalhadas, se ele busca tomar essas decisões importantes, né, para a vida dele, para a melhora de qualidade de vida. Então, é muito importante essa prática de autocuidado na rotina normal desse paciente. A medicação aí, né, o tratamento médico é muito importante, a prática de atividade física e de fisioterapia e psicoterapia fundamentalíssima. Por fim, eu quero deixar, então, uma frase aí que eu gosto bastante para os profissionais que recebem esses pacientes com fibromialgia no consultório. É importante que, quando a gente recebe uma pessoa em sofrimento, como na fibromialgia, a gente olhe para aquela pessoa de uma forma muito empática. Né? Porque quando a gente está sofrendo, a gente também gostaria de receber esse acolhimento, esse olhar, né, mais sensível. Então, quando um paciente chega para a gente no consultório, eu tenho que entender que ele ali é outra alma humana. Né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Eu gosto muito dessa frase, porque ela orienta, inclusive, a minha conduta clínica, né? Minha conduta como terapeuta. Eu olho para aquele paciente e, às vezes, eu penso, poderia ser eu vivenciando, né, esse quadro. Então, assim como várias outras questões importantes aí, eu vi que o senhor, quando chegou, o senhor estava contando sobre sua história de vida, falou sobre fibromialgia, falou sobre câncer, né? Então, ele chegou falando, eu percebendo ali, olha como é que é importante a gente ter esse lugar de fala. Diabético, né? Então, o paciente fibromialgia, ele quer falar, só que às vezes ele não tem com quem falar. Isso. Olha bem. Né? E falou até em suicídio, né? Pois é. É muito importante a gente acolher essa pessoa.
Olha bem, olha como é que é a experiência subjetiva dele. A fibromialgia é pior que o câncer. E quando a gente fala câncer, algumas pessoas não gostam nem de nomear. Elas não falam câncer, falam doença ruim, aquela doença lá, né? Não gostam nem de nomear. A experiência dele é que a dor da fibromialgia é pior.